O sofrimento que você causa às outras pessoas pode te levar ao inferno? A resposta é sim. E talvez ninguém nunca tenha te dito isto com tanta clareza. Vivemos em uma geração que relativiza tudo, inclusive o mal que faz. Palavras como "foi só uma brincadeira", "ele que é sensível demais", "não tive a intenção" ou "a culpa é dele", são tentativas modernas de se fugir da responsabilidade moral. Mas Deus vê o que está escondido. Ele conhece o coração ferido que você deixou para trás, conhece o escândalo que sua atitude causou e conhece também a omissão que matou a fé de alguém aos poucos. Neste vídeo, vamos refletir com seriedade. Será que o sofrimento que você causou por crueldade, egoísmo, dureza, frieza ou desprezo pode te separar de Deus eternamente? A resposta vai muito além do que você imagina. A primeira coisa que devemos ter em mente é que o pecado contra o próximo pesa sobre a alma. Deus é amor e toda vez que alguém fere o outro com pecado, está ferindo a Deus. Em verdade vos digo, todas as vezes que deixastes de fazer isso a um desses pequeninos, foi a mim que o deixastes de fazer. Está escrito em Mateus, capítulo 25, versículo 45. Quando você ofende, despreza, mente, manipula, humilha, trai ou destrói a confiança de alguém, mesmo que só emocionalmente, você está pecando diretamente contra o amor. O Catecismo da Igreja Católica é claro sobre isso no parágrafo 1849. O pecado é uma ofensa a Deus, é uma desobediência à sua lei de amor. Mas também está escrito no parágrafo 1850, também do Catecismo da Igreja Católica: o pecado é uma falta contra o próximo. E se for um pecado mortal, ele mata a graça santificante da alma. Ou seja, a alma se torna incapaz de herdar o céu enquanto estiver nesse pecado. Pecados contra o próximo que levam ao desespero, que fazem alguém desistir da fé ou até da própria vida, têm um peso diante do trono de Deus, especialmente quando são cometidos com consciência e frieza. A segunda coisa que devemos ter em mente é que escandalizar é abrir caminho para o inferno. Jesus foi implacável ao tratar do escândalo, não relativizou, não suavizou. Ele disse: é inevitável que haja escândalos, mas ai daquele por quem eles vêm. Está escrito em Lucas, capítulo 17, versículo 1. E ele ainda completou, no mesmo livro e no mesmo capítulo, no versículo 2. Seria melhor que lhe amarrassem uma pedra de moinho ao pescoço e o lançassem ao mar, do que escandalizar um só desses pequeninos. Mas afinal de contas, o que é escandalizar? Escandalizar é levar o outro ao pecado, ser causa de crise de fé, desviar alguém do caminho da santidade, dar mau exemplo, especialmente a quem é mais fraco na fé. Se alguém começa a beber por causa de seu exemplo, se alguém trai porque você encorajou, se alguém se afasta de Deus porque você zombou da fé, você está diante de um pecado gravíssimo. O escândalo pode ser o peso que arrasta uma alma inocente para o erro, e arrasta também quem causou. E mais, ser pedra de tropeço para alguém é como se tornar cúmplice de sua queda espiritual. O inferno é real e muitos santos alertam. Há pessoas lá porque escandalizaram outros e não se arrependeram. Entendido isso, também é importante que saibamos que a omissão também condena. É fácil imaginar que o inferno é reservado apenas para grandes pecadores, como assassinos, ladrões e adúlteros. Mas e aqueles que se calaram quando deveriam corrigir? E aqueles que viram o mal e não fizeram nada? A omissão é um dos pecados mais perigosos, porque se disfarça de neutralidade, de não é problema meu.
Então também dirá aos que estiverem à esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Está escrito em Mateus, capítulo 25, versículo 41 ao 42. Perceba que o Senhor não condena por terem roubado ou agredido, mas por terem se omitido. Quantas vezes seu silêncio permitiu que alguém continuasse no pecado grave? Quantas vezes você teve chance de consolar, evangelizar, corrigir, alertar e não fez nada? A omissão, quando envolve o bem que você poderia ter feito e não fez, é pecado grave, principalmente se compromete a salvação do próximo. Não fazer o bem já é fazer o mal, disse Santo Agostinho. No dia do julgamento, não haverá desculpa para quem viu alguém caminhar rumo à condenação e se calou por medo, preguiça ou apenas indiferença. Agora, devemos saber também que o sofrimento que você causa não é esquecido. Você pode até esquecer a dor que causou, mas Deus não esquece a alma ferida. Ele escuta o clamor de quem chora em segredo por causa da sua crueldade, frieza ou falta de caridade. Quantas pessoas vivem com traumas, fobias, inseguranças e feridas por causa de palavras que você disse, por causa de rejeições que você provocou ou por causa da indiferença que você demonstrou. É o sofrimento silencioso que conta mais. Aquela pessoa que você humilhou na frente dos outros, aquela alma que você rejeitou como se fosse invisível, aquela criança, amigo, colega ou familiar que você tratou com brutalidade. Isso é visto por Deus. São Padre Pio disse: ai daquele que faz chorar um coração inocente. Se não houver arrependimento verdadeiro, confissão e reparação, essa dor que você causou pode clamar contra você no juízo final. Temos que entender que Deus é misericordioso, mas também é justo. Essa é uma das verdades mais esquecidas da fé. Deus é amor, sim, mas também é justiça. Com Deus não se brinca. Muitas pessoas hoje vivem uma espiritualidade sentimentalista. Pensam que Deus entende tudo, perdoa tudo automaticamente e que no final vai dar tudo certo. Mas não é isso que ensina o Evangelho. Deus é Pai, mas também é juiz. Ele quer salvar, mas respeita a sua escolha. E se você optou pelo egoísmo, pelo orgulho, pelo desprezo ao próximo, está escolhendo ficar longe dele eternamente. Todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus, e cada um prestará contas de si mesmo ao Senhor. Está escrito em Romanos, capítulo 14, versículo 10 ao 12. O inferno não é um castigo impossível de Deus, é a consequência natural de uma vida vivida sem amor e sem arrependimento. O sofrimento que você causa, se não for reparado nesta vida com humildade, confissão, penitência e caridade, pode sim se tornar o peso que arrasta sua alma para o abismo. Não leve o sofrimento alheio com você para a eternidade. Você pode esconder sua maldade dos outros, pode apagar as conversas, pode se calar, pode fingir que não foi nada demais. Mas no céu, as almas não esquecem, Deus não ignora, e a justiça dele é perfeita. Toda lágrima que você causou será pesada. Toda ferida que você abriu sem se preocupar será revelada. E toda dor que você ignorou será lembrada no dia do seu julgamento. Mas, se você se humilhar hoje, se você buscar o perdão,
Se reparar as dores que causou, a misericórdia de Deus pode apagar tudo. A caridade cobre uma multidão de pecados. Está escrito em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. Você não precisa morrer com sangue nas mãos. Você pode amar agora, pode pedir perdão, pode se reconciliar e pode transformar seu passado com obras de amor. A pergunta não é se Deus perdoa, Ele perdoa. A pergunta é: você vai se arrepender de verdade ou vai continuar fingindo que não causou dor a ninguém? A eternidade depende da sua resposta. Se você aprendeu algo novo com esse vídeo, ou se ele te fez refletir sobre o peso dos nossos atos diante de Deus, inscreva-se no canal Passos de Misericórdia. Aqui estamos juntos, dando passos rumo à salvação, a uma vida santa e ao céu. Deixe o seu like, isso ajuda o vídeo a alcançar outras almas que também precisam dessa verdade. Compartilhe com alguém que também precisa refletir sobre as consequências do mal que tem feito às outras pessoas. Às vezes, um vídeo pode ser o começo de uma grande conversão. E se você ainda não viu nossos outros vídeos do canal, é claro, você vai se surpreender com o valor espiritual de todos eles. Que Deus te abençoe e que Ele te dê a graça de nunca causar dor sem arrependimento, mas sim de consolar, perdoar e amar como Cristo.